Olá pessoal, a gente está aqui no Congresso da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro. A gente acabou de ter a nossa palestra de exercício profissional, né? E eu trouxe aqui dois dos palestrantes para conversar um pouco mais com as pessoas que não assistiram às palestras, que foi um bloco muito enriquecedor para a gente. Então a gente está aqui com o Lucas Don, que é advogado lá de São Paulo, especialista nessa área de direito da saúde, e está com o Juan Aquino, que está à frente, né? De uma iniciativa de nós médicos, principalmente dos cirurgiões de coluna, né, mas que é uma iniciativa que serve de exemplo para todas as especialidades, que é a criação da cooperativa de cirurgia de coluna do estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria que o Juan falasse um pouquinho mais sobre essa cooperativa. Você falou lá de como surgiu, como foi a ideia, e aquele seu exemplo foi um slide que falou, foi brilhante, serviu para 500 slides de qualquer aula. Então eu queria que vocês falassem aí pro pessoal, conta essa história de novo aí, pra gente aí, Juan, por favor. Obrigado, Haroldo. Prazer estar aqui. Lucas também. A gente agradece muito esse espaço, esse convite de participar como palestrante num congresso tão importante que é o de Neurocirurgia do Rio. Lá em São Paulo tem um congresso que teve semana passada, que chama Espinhal, né? O Espinhal, Que é como se fosse a mesma coisa, só que São Paulo, né? E o que acontece, respondendo a sua pergunta, pra gente aproveitar o tempo. A cooperativa de cirurgia de coluna, do cirurgião de coluna e de neurocirurgia do estado do Rio, ela foi formada no final do ano passado, em dezembro, propriamente dito, através de 22 médicos, neurocirurgiões e ortopedistas que fazem cirurgia de coluna. E ela aconteceu por um momento muito especial que a gente está vivendo, negativo, de caos, e no caos também tem a oportunidade de tentar organizar para reduzir esse caos, né? Que é o problema da crise do sistema de saúde suplementar que a gente vive e que engloba todos os envolvidos nesse cenário, desde o paciente, que não consegue mais sobreviver com os reajustes anuais abusivos dos planos de saúde. Acho que o Lucas pode falar bem disso daí também. Que a cada ano eles têm que rever, parece que está virando seguro de carro. Mas não, vamos ver como é que vai ser esse ano. Vamos mudar, não vamos mudar, vai ter carência, vai transferir carência, vai guardar carência. E envolve o cirurgião de coluna, que nós aqui no Rio, nós somos, no estado do Rio, em ordem de grandeza, nós somos 112 vinculados à SBC, que é a Sociedade Brasileira de Coluna. Desses 112 são os 60 ou 70 ortopedistas e os outros são neurocirurgiões. Já os vinculados à SBN são 500 ativos no estado do Rio. E o que acontece? Onde eles estão espalhados geograficamente, né? E o município do Rio e o Grande Rio, né, a região metropolitana, detém a maior quantidade deles. É o maior volume de cirurgias, no caso de coluna, né? A gente não quis envolver crânio, não quis envolver endovascular, por muita orientação que a gente recebeu da Bahia, que existe uma cooperativa da Bahia, já há 10 anos, que é a Coop Coluna da Bahia, que o Lucas Leles, ele está como presidente hoje. Ele foi criado pelo Dr. Jaime há um tempo atrás. E a nossa é a segunda cooperativa do Rio. Isso aí é uma coisa até histórica, né? Se parar a pensar, né? Onde começou a primeira faculdade de medicina no Brasil foi na Bahia. A primeira cooperativa de coluna foi na Bahia. E a segunda, Rio de Janeiro. Se resgatar a história do Brasil, do nosso país, Brasil Colônia, começa assim. E os próximos passos são o quê? São outras cooperativas de outros estados, porque é uma solução real, concreta e definitiva para ajudar a solucionar vários problemas que o sistema de saúde está vivendo e que são de cirurgias complexas, que usam um OPMA de alto custo. E aí você tem que envolver o gestor, tem que envolver o OPME, tem que envolver o político, o legislador, o executivo, ANS, PROCON, Sindicato Médico, Associação Médica Brasileira. Todo mundo que participa de qualquer tipo de processo vai ser envolvido, os advogados. E hoje a gente está começando Esse processo é muito demorado no sentido burocrático, né? A gente criou a cooperativa, a junta comercial, a gente está tentando fazer uma coisa muito digitalizada, ainda mais hoje em dia, para ser mais rápido. Ter os processos mais ágeis também. E a gente agradece muito a cooperativa de anestesia do Rio, que é a Copanet Rio, através da doutora Andréa, que esteve aqui presente,
do Marcelo Cursino, que foi quem eu realmente falei da cooperativa, e o Wesley e o Carlão, porque eles deram um apoio assim total a tudo isso. É sempre bom a gente ressaltar que a gente entrou em contato com os nossos chefes, foi quem formou a gente. A gente não é cirurgião de coluna do YouTube, no Instagram, de rede social, no LinkedIn, de outras plataformas que o pessoal tem educação médica. A gente foi formado em lugares com credibilidade. Eu fui formado pela FRJ como médico, depois eu fui parar na Aeronáutica como médico temporário. Troquei minha vaga no INTO de ortopedia, 3 anos lá e emendei 2 anos de cirurgia de coluna. E fui formado pelo Carelli, pelo Alderico, pelo André Loiello e vários outros staffs. E eu falei principalmente com o Carelli, que falou para falar com o pessoal da Bahia. E lá ele me passou o contato, peguei contato com o pessoal da Sociedade de Coluna. E a gente conseguiu formar a Cooperativa de Coluna do Rio. A Andréia brinca que a gente conseguiu um milagre, juntar o neurocirurgião com o cirurgião de coluna, o ortopedista. Isso só foi possível porque você também estava encabeçando isso junto com o Olário, que hoje é um diretor, paralelamente e antecipadamente até, porque foi o que eles me falaram. Isso não é mistério para ninguém, quem não souber, depois pode ver esse vídeo aí. Que assim que o caso que eu apresentei na palestra hoje, de uma revisão de uma LIF, ele foi um estopim, uma gota d'água do que, quando eu fiquei sabendo o que estava acontecendo com os outros colegas, o pessoal ganhando honorário médico ridículo, porque nós somos poucos, mas consumimos muito OPME, né? E tem toda uma indústria por trás disso que se alimenta, retroalimenta e manda e desmanda, e a gente sabe como é que funciona. E eu falo isso sem hipocrisia nenhuma, sem querer ser o paladino da boa vontade, que nem eu volto a reforçar isso, ser o santo. Ah, não, pelo amor de Deus aí. A gente quer aqui, não é só apontar erro, a gente quer mostrar soluções. Soluções reais, concretas, que sejam alcançáveis. E hoje o próximo passo é cada vez mais pegar mais cooperado. O cooperado tem interesse em participar. Já tem o site rodando, já tem os processos mais azeitados, né, digitalmente. E depois do Congresso Mundial de Coluna que teve aqui, no Windsor também, que foi o Global Spine, tomou uma proporção muito grande, assim. Já foi criada uma tsunami em relação à defesa profissional real, que é a solução final que as sociedades não conseguiram defender ou resolver, as autarquias também não, as outras associações também não. E a própria Copanet também tem a limitação, porque quando eles recebem glosa, eles são um grande escritório de faturamento. Não. Mas eles não solicitam a cirurgia. Eles não atendem o paciente. Eles não pegam a auditoria, respondem a auditoria. A gente faz isso. Então a gente é a caneta de ouro. E os honorários dele dependem da gente, né? Agora, a sua palestra que eu achei, e a do Lucas também, elas se complementam pelo seguinte: você colocou a questão do valor lá de uma determinada cirurgia. E sim, você comentou sobre até a sua prática. É o que eu sempre falo. Eu acho que a cooperativa, ela eu acho que a gente tem que fazer isso individualmente, saber o nosso valor. Você falou, foi para a Aeronáutica, foi para o INTO, fez a faculdade, na faculdade talvez mais difícil do Rio de Janeiro de passar, que é o FRJ, fez uma residência com pessoas, né, com o Carelli, o André Loiello, não são pessoas... É difícil você estar lá, são poucos cirurgiões de coluna que vão estar lá com eles. Então a primeira coisa é a gente reconhecer o nosso valor, mas muitas vezes o próprio colega individualmente não tem como. Eu acho que a cooperativa é um meio de ajudar isso, a gente está reconhecendo o valor da gente, né? Resgatar esse valor. E isso também vai de encontro com o que você falou, Lucas, da questão de você... Acho que a gente tem que... Não pode ficar com vergonha ou ficar com algum receio de alguma retaliação por fazer o que basicamente é o que é certo, né? Exato. E aí eu queria saber de você sobre, primeiro, se você quisesse apresentar aí para os neurocirurgiões do Rio e para quem vai ver isso no YouTube, e também saber de você isso, qual é o maior problema que você encontra nessa relação de médico com operadora, de médico com paciente, como é que você acha que é a saída, como é que o médico tem que se proteger contra esses abusos que acontecem, porque eles existem. E eu digo mais, uma coisa que eu percebi como presidente da sociedade, eu acho que você vai ver na cooperativa também,
a maioria, imensa maioria dos neurocirurgiões só querem, dos médicos e dos cirurgiões de coluna, mas dos médicos como em forma geral, só querem trabalhar da forma mais ética possível. A grande maioria. E a gente às vezes e é pautado justamente por aqueles profissionais que não fazem o que é correto, né? Eu acho que a cooperativa vai até limitar isso também. A gente vai separar o joio do trigo, porque o plano, os hospitais, eles têm mapeados o CPF de todo mundo. Quem é o médico especialista não ofensor? Quem é o médico especialista que ofende? E quem é o captador? O cara não é especialista, mas está fazendo cirurgia de coluna. Como assim? Ele já sabe. E aí, se você quiser, o erro do outro não justifica o seu. Não tem esse ditado? Então, bom, primeiro me apresentando. Meu nome é Lucas Domen, eu sou advogado especialista em direito médico e da saúde. A gente tem um escritório em São Paulo, mas a gente tem atuação nacional. Nosso escritório hoje conta com 9 advogados, então tem uma equipe grande, todo mundo especialista. E hoje eu abri uma história pessoal minha lá no evento, né? Contei um pouco da minha intimidade, até coisas que aconteceram com a minha família, coisas que eu deixei de contar para as pessoas por muito tempo, porque foi marcante. Eu, antes de me formar, já comecei a lidar muito com advogado, porque meu pai e o meu avô tinham quebrado, a empresa deles quebrou, tinha ido à falência, e eu, como estava na metade da faculdade, eu comecei a lidar com esses advogados. E aí eu vi que se eu quisesse me destacar como advogado, era só fazer 90% ao contrário do que todos os advogados estavam fazendo, pelo menos todos os que eu tive a experiência, né? E até contei, fiz aquela analogia com colocar o problema dentro de uma caixa escura. E eu vejo que o maior problema que a gente tem hoje na judicialização, na pré-judicialização, no administrativo, na forma como a operadora lida com o beneficiário, na forma como o médico lida com o paciente, é um problema de comunicação, é um problema de informação. E isso você não trata judicializando. Você judicializando sem ser comedido, sem ser racional no sentido de racionalizar para tratar o paciente não só melhor, mas mais rápido, porque muitas vezes o mais rápido é o melhor, né? Então, não é sobre a codificação, é sobre tratar o paciente. Agora, você não vai conseguir tratar o paciente sem uma comunicação forte, sem uma didática forte. Por isso que lá no escritório, a gente tem uma cultura de dizer que todo gestor lá, todo advogado que lida com os nossos clientes, com o paciente, com o médico, ele é primeiro um educador. Ele primeiro tem que refinar a qualidade, a habilidade dele de se comunicar. E, sim, educadores que servem a advocacia. E como que a gente serve essa advocacia? Dentro do ambiente do médico, do hospital, da empresa, a gente monta uma estrutura de acolhimento e uma estrutura de inteligência de dados para melhorar na tomada de decisão daquela instituição, né? E a gente vê que isso traz benefícios para esse elo que é tão importante, tem tanta instituição, regras e normas que protegem a relação médico-paciente, né? E por conta de ruído na comunicação é que muito médico tem perdido o paciente. Então, quando eu identifiquei isso já na origem, até na cultura, no estereótipo do advogado, né? Então, indo na contramão, contra a correnteza desse estereótipo, é que a gente começou a se destacar muito, porque a gente consegue trazer o paciente para perto do médico, a gente consegue ver alternativas ali dentro, para, claro, não negligenciar o médico, não negligenciar a autonomia dele, mas focado em quem? No paciente. Então eu falo que eu advogo para médico, sim, presto consultoria, assessoria, em alguns casos a gente judicializa também. Mas todo mundo que me conhece, me contrata, sabe que eu estou lá pelo paciente, né? Claro, garantindo que o médico vai conseguir exercer tudo aquilo que ele estudou, se capacitou, né? Mas trabalhando na comunicação. Entendi. E Juan, só... por que a cooperativa
quais são os próximos passos da cooperativa mesmo, do ponto de vista prático, e o que ela já alcançou, o que você pode falar aí pra gente, e qual é a... Primeiro ponto, a gente Já teve reunião com operadora, PASA, da Vale, tem mais outras operadoras que são... Recebi até hoje de manhã, fresquinha a notícia aqui. Site. A galera tá também perguntando isso, até é bom essa plataforma aqui de vocês para divulgar. A gente vai divulgar isso no YouTube, então tá bem... A primeira vai ser a PASA, da Vale. Tem algumas vidas importantes aí que o pessoal gosta. As outras, Amil, Bradesco, Unimed Ferj, Sul América, Petrobras, Unafisco, Amafrerja, Assim, Caberge, Cassi, Omint, Postal Saúde, Real Grandeza, Saúde Caixa, Vale PASA, Life Select, GEAP, Gama, Porto Seguro, Cabecesp e Medsênio. Isso são as operadoras que você já teve reunião com, os operadores que já... Algumas sim, outras já estão com reuniões agendadas. Já estão com reuniões agendadas. Então o próximo passo é você fazer reunião com essas operadoras. Oferecer a proposta cooperativa, que é basicamente pegar tabela CBHPM. A gente está trabalhando com a 2018-2020 para cobrar isso. E de forma prática, uma cirurgia de artrodese um nível dá 10 mil, 12 mil brutos. Por honorário médico do cirurgião principal. E qual é o papel do manual disso, da Sociedade de Coluna, da Sociedade de Neurocirurgia? Vocês estão utilizando isso? Por que eu acho? Eu acho que eu já, como presidente da sociedade, eu conversei com algumas pessoas da Unimed da Ferj, com a Capcesp também cheguei a conversar, Fiosaúde. O que eles falam é que não tem como precificar honorário porque não está pronto, mas na minha visão já está pronto, né? É o manual. Como é que vocês estão seguindo? O manual, a cooperativa vai ser uma exigência de seguir aquele manual de coluna? Porque aquilo já está pronto, aquilo já tem o PME. Então, esse manual ele está pronto, ele está defasado, inclusive, que ele é de 2018, e ele está sendo agora atualizado. Acho que nos próximos meses já deve sair um novo manual. O pessoal de São Paulo pediu ajuda da gente também em relação a isso, de ver se estava certo, se não estava certo, enfim. Que, se não me engano, foi o Wilker que estava vendo isso na SBN. Sim. E aí a SBC, que é um braço da SBOT, vai meio que reunir e a gente vai resgatar esse manual. Se o médico, o médico operado, ele vai solicitar a cirurgia baseada nesse manual atualizado. Se não tiver sido atualizado, a gente vai utilizar o manual desatualizado e que engloba o que a sociedade está orientando pedir. Por mais que isso não seja respeitado pelas auditorias de hoje em dia, as nossas conversas com os planos é que eles respeitem. Entendi. E aí você começa a separar o joio do trigo, porque você vai ver realmente um médico que é especialista no assunto pedindo um material que vai ter um uso sustentável para o sistema inteiro. E aí, o ecossistema. E vai ter uma Você separa joio do trigo. E vai ter uma chancela ali da cooperativa, que são aqueles médicos que estão fazendo parte. Se ele quiser continuar sendo um médico especialista ou ofensor, a gente sabe como é que funciona. Às vezes você tem uma cirurgia que você ganhou, foi judicializado. Se está com raiva, você vai descontar e vai pedir uma coisa cara mesmo. E aí você acaba que... A gente vai falar, pessoal, isso acabou. Se quiser ser cooperado, vai ter que ser esse modus operandi. Se você sair da linha, é igual futebol. A gente tá no país de futebol, né? Cartão amarelo. Isso. Repetiu, vermelho, tchau e benção. Isso eu tô falando que todo mundo tá entrando. Pra não ter problema. E dentro disso também, essa questão da junta médica, Lucas, o que você... até que ponto isso é legal, até que ponto... Uma coisa que a gente sempre quer saber é o seguinte: eles oferecem 3 médicos ali pra gente. A gente é obrigado a escolher um dos médicos. Como é que funciona isso? A legislação ela diz que a escolha do desempatador tem que ser em comum acordo entre o médico assistente e o médico auditor, o médico da operadora, né? Então, antigamente, era isso. Um indicava um colega, você conhece, não conhece, eu tenho esse aqui para indicar. E aí vinha uma escolha em comum acordo, né? Hoje em dia, não. Eles colocam 3, né? A própria operadora vem com 3 opções ali. Todos são remunerados pela operadora, trabalham para a operadora e não tem imparcialidade nenhuma ali e nem está em consonância com a própria lei, né? E tem outras situações também que junta médica está acontecendo
sem cabimento nenhum. Né? Então a gente vê um problema muito grave aí de... O Rua falou de médico ofensor, né? Tem médico entrando em lista de médico ofensor porque está pedindo procedimento em caráter de urgência. E aí, olha o reflexo que perigoso que dá nisso. A gente tem muita interferência do hospital e do plano, de todo lado. E aí, olha o reflexo negativo que isso gera. E isso eu falo da minha experiência, tá? Médicos que têm medo de urgenciar quando tem urgência, porque pode se indispor com o hospital e tal. Essa experiência que ele falou do hospital, isso aí todo médico cirurgião, eu não sei o que é, não existe mais emergência de cirurgia de coluna. Não existe mais. E você não acha que é por conta desse existe, medo? Acha que o existe. pessoal existe, mas o pessoal não pede, não com sabe medo. urgenciar, nem com base no manual. E eu falo assim, ó, se isso aqui tem um risco daqui um mês, urgencia agora, porque vai demorar um mês. E aí depois de um mês, e aí? Por baixo um mês, né? Por baixo um mês. Então, isso acaba acuando. E vai acuando porque falta informação. Entendeu? Então, tudo a gente está tratando dessa forma. E aí outra coisa, aí você vai e pede um procedimento e foi negado o material. Ou foi colocado um código de pacote ali. Né? O que acontece? Muito médico olha aquilo e fala, não dá pra fazer, não vou fazer. Calma, você sabe o que tem no pacote? Será que não dá pra você fazer? Mas aí eu não vou ter reembolso de honorários. Quem disse? Não foi porque negou aquele teu código que você não pode pedir, o paciente não pode pedir reembolso daqueles honorários. Uma coisa não impede a outra, mas quem sabe disso? Pouquíssima gente. Tá sabendo agora através de você. Ao vivo não, gravado. Mas... precisa ter essa dimensão do que pode ser feito, o que realmente é errado. E outra, tem que ver, aquele é o fim da linha, porque o pacote entrou ali e agora não dá mais para fazer. Né? Então, às vezes eu até acabo entrando em certos embates, né, com médico, com diretoria também de clínica e tudo mais, por conta disso. Eu preciso chegar no centro do problema. Né? Então, assim, não é revanche, não é revolta, é resistência. E resistência se faz mantendo o mesmo tom, a mesma narrativa. Tá todo mundo pelo paciente, tá todo mundo pelo tratamento. Então, por que não olhar se não tem uma alternativa antes de brigar? E a mesma coisa com o reembolso, é um dos exemplos em que não tem cabimento nenhum de autorização prévia, e onde não tem autorização prévia, nem cabimento de lei, nem cabimento contratual, não pode ter junta médica, porque a junta médica é um acessório da autorização prévia. Então, tendo claro isso, você consegue ter uma direção de para onde seguir e como agir. E essa questão das urgências é esse o reflexo. Aí a pessoa fica com medo de urgenciar. E depois a família daquela pessoa que sofre uma sequela, ou às vezes até acaba indo a óbito, é o quê? Vai atrás de quem? Vai atrás do médico. Vai atrás do médico, é isso mesmo. E o médico que eu acho que o grande poder do médico é a responsabilidade. Exato. É o grande poder que a gente tem, a responsabilidade. No final das contas, quem vai sentar do outro lado da mesa e te dar os parabéns se tudo deu certo, ou reclamar se tudo deu errado, ou ficar atrás de você, é o paciente, e você vai ter que olhar para ele. Relação médico-paciente. Nesse século aí, esses 2 séculos passados, entraram um monte de intermediários nesse negócio. Agora, fazendo um monte de acordo que a gente não participa, isso, coisa certa e errada. Isso. E no final das contas, a responsabilidade é só nossa. Se a gente opera de emergência, não opera. Pessoal, Juan, se você quiser falar a última coisa aí, eu sei que você... Coopere-se. E fale com o Lucas para resolver teus problemas aí. Isso, me segue no Instagram. Eu sou também vice-presidente da ABDB, que é a Associação Brasileira de Defesa de Beneficiários de Plano e Seguro-Saúde. A gente está no começo, mas fazendo um trabalho muito forte, que tem a ver com mediação, comunicação. Então esse é o centro do meu trabalho, é o centro da minha pessoa também. Segue a gente lá e seja bem-vindo à Resistência. Tá bom, obrigado aí pelas palestras. Muito obrigado por vocês estarem aí aqui hoje. A gente agradece aí.